ressaltei nesta tribuna a necessidade de reformas para que a ONU, Presidente Lula, lá na ONU, pudesse cumprir seu papel histórico. Aquela reflexão conjunta rendeu frutos, como a Comissão de Consolidação da Paz e o Conselho dos Direitos Humanos. Outras ideias não saíram do papel. Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Mas o caminho é esse, né, paizão? Pelo que parece. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Lula, como sempre, ele está liderando esse discurso lá fora, né? Falando muito da importância das metas de 2030. Inclusive, vai ser no Belém, né? E, bom, essas metas provavelmente devem todas serem recalculadas, revisitadas, né? Porque simplesmente não vai rolar. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses flagelos. Na COP28 do Clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa... Calma que eu fiz uma confusão leve. Ele falou as metas de 2030 e ano que vem rola a COP30, onde provavelmente essas metas vão ser repensadas. Estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Nossa segunda responsabilidade comum é abrir caminhos diante dos novos riscos e oportunidades. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento... É ele, o líder do Sul Global, não tem jeito. Trata de forma inédita temas importantes, como a dívida de país em desenvolvimento e a tributação internacional. A criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva, que reduza as assimetrias e uma economia baseada em dados e mitiga o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis e significativos, mas ainda assim nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. Olha o Lula internacionalista. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez
que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. É isso aí tu tirou muita onda, meu pai. Só que aí cortaram o microfone do mano. I thank the President of the E foi interrompido. Federative Republic of Brazil. Ó o Pacheco, analisando. Caralho, que climão, mané. Cortaram o cara. E ele continuou na voz, sem ligar pra nada. Só que a gente não tá ouvindo, né? Quero saber quem é que vai lá tirar ele. Pô, nem pra religar, né? Porra, mano, é porque ele tá falando do Sul Global. Duvido que se ele tivesse pedindo dinheiro pra Israel, que se teriam mutado ele. Salve, salve, meu querido. Tranquilo? I invite His Excellency. Otário, cortou o Lula. Não faça isso, nunca mais. Então vamos pro lead da notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na manhã desse domingo, dia 22, na abertura da Cúpula do Futuro, em Nova York, nos Estados Unidos. Trata-se de um evento que antecede o debate geral da Assembleia Geral da ONU, a ser realizada na próxima terça-feira, dia 24, amanhã, né? E que Lula será o primeiro a discursar. É tradição o Brasil, né, abrir a Assembleia Geral da ONU. A Cúpula do Futuro foi convocada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e visa debater o futuro da humanidade, abordando temas como mudanças climáticas e combate à pobreza. O evento reúne, além de chefes de Estado do mundo todo, cerca de 7 mil representantes de organizações não governamentais, acadêmicos e do setor privado. Em seu discurso, Lula fez críticas à ineficiência da implementação da Agenda 2030, destacando que, no ritmo atual, apenas 17% das metas serão atingidas, colocando em risco o maior empreendimento diplomático dos últimos anos. O mandatário brasileiro também destacou o compromisso do Brasil enquanto presidente do G20 com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E um dos pontos mais fortes do seu discurso, Lula fez uma crítica enfática às instituições de governança global, incluindo a própria ONU. O presidente brasileiro havia acabado de disparar contra a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança quando teve seu microfone cortado. E, bom, falaram que cortaram ele para ficar dentro dos 5 minutos que estavam previstos ali, né? A organização do evento cortou o microfone do Lula para seguir o protocolo que prevê um discurso com duração máxima de 5 minutos para cada orador. Àquela altura, o presidente brasileiro estava prestes a exceder esse limite. Antes do presidente brasileiro, os representantes da Serra Leoa e o Iêmen também tiveram os microfones cortados. E é isso, né? Mais um discurso do Lula que a gente vê e fala, nossa, queria que esse cara fosse presidente do meu país. Ou que pelo menos esse cara tivesse controle sobre, muitas coisas que ele está denunciando lá fora e chega aqui, o Brasil sofre pra cacete, né? Ele está falando aí de que o mundo está abandonando aí certas metas de cumprir, né, o pacto até 2030 ali. E aqui no Brasil, o Brasil está incendiado como um todo, né? Então é doideira. E como eu estava falando, o Lula na ONU é sempre esse cara pró-agenda verde, que consegue, de fato, trazer muito investimento para o Brasil. E ele sempre fala nisso, fala da governança global, fala do Conselho de Segurança da ONU, da Assembleia Geral da ONU, fala que a ONU já perdeu ali a sua característica, né, o seu motivo de ter sido fundado, que era para ser um órgão multilateral para a governança global, e acaba que só atende os interesses dos Estados Unidos e da Europa, né? E aí, para dizer que não atende os interesses de Israel, que é os Estados Unidos, no final das contas. Então, Lula estava denunciando aquilo ali. Muito bem denunciado, né? Mas aí o microfone dele foi cortado. Não sei se foi por causa dos 5 minutos, mas como falaram, Serra Leoa e Iêmen também foram cortados. E é isso, né? Foi coincidência ou não, Lula foi cortado enquanto falava da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU.